Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Meditando ali no livro de Neemias 2:2, quando o rei disse a ele: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, tendo sido consumidas suas portas? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-me que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quando durará a sua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando eu um certo tempo. E disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas dos passos da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Nós sabemos ali que nesse livro de Neemias, era proibido chegar adiante do rei um semblante, né, entristecido. Porque ali Neemias, ele não fazia parte daquele lugar. Então, o rei, na pergunta do rei ali, para a nossa vida, ele está perguntando assim: por que você está triste? Ou seja, porque ali ele seria um escravo. Então ele não tinha que estar triste, estava num lugar bom, apesar de estar servindo. Isso que ele queria dizer para ele, com certeza. E que não tinha o direito de chegar triste diante do rei. E eu tiro isso para nossas vidas, para o contexto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque a gente, quando chega triste diante de Deus, por causa de uma porta fechada, por causa de algo material que a gente quer e não conseguiu alcançar. Então essa palavra aqui, ela me faz entender que nós não devemos estar tristes diante do nosso Deus. Porque aqui, se ele não podia estar triste diante do homem na terra, por que nós estamos tristes diante do nosso Deus? Que nos acorda, que nos desperta todas as manhãs, que às vezes, muitas vezes nós estamos saudáveis, não é às vezes não, muitas vezes estamos saudáveis, estamos ali emburrados, fazendo biquinho diante de Deus, porque não alcançamos o que a gente queria. E o Senhor aí pergunta para mim e para você: por que a gente fica com o semblante triste diante dele, quando ele está dando a oportunidade da gente estar de pé, de sermos gratos a ele? Por quê? Porque a gente não tem esse direito de estar entristecido. Eu sou ser humano, sou falho, e eu tenho direito de me entristecer. Mas tem gente que todos os dias acorda já murmurando diante da grandeza do nosso Deus que nos colocou de pé. Nós podemos ver, nós podemos nos movimentar, nós temos perna, braço, muitos às vezes não tem gente que não tem. Tem pessoas que têm só o tronco. Já vi pessoas que têm só o tronco. Uns não têm as pernas, outros não têm os braços e se viram para fazer um alimento com os pés. E eu e você, que somos saudáveis, nós podemos ver, ouvir, falar, expressar o nosso sentimento. Então, esse sentimento que a gente tem que expressar com alegria diante do nosso Deus, acordar e dizer: muito obrigado, Deus, por mais essa manhã. Muito obrigado por esse amor grandioso. Muito obrigado porque a misericórdia do Senhor se renovou mais essa manhã.
Muito obrigado por essa tarde que está terminando. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigado por eu ter onde dormir. Muito obrigado por eu ter o meu leito limpinho para me deitar. Muito obrigado por eu ter o meu alimento no armário, mesmo que seja com sacrifício, mesmo que não seja o que eu tenha para comer, o bom e o melhor que eu quero naquele momento, mas o Senhor supre a necessidade, aquilo que precisa, que muitas vezes nós queremos é o supérfluo. Nós temos que ser grato ao Senhor, porque se Neemias ele não tinha o direito de chegar diante do rei com tristeza, ele falou: você não está doente, por que tão triste o seu coração, o seu semblante? Isso não é de tristeza do coração, ele ainda disse para ele. Está aqui no versículo 2. Não é isso senão tristeza de coração? Aí ele quis saber por que ele estava enfermo. E Neemias explicou para ele ali: é porque o sepulcro dos meus pais está destruído, porque alguns foram levados para o cativeiro, e o que ficou, para você ser grato a Deus, os que ficaram ali, que deixaram ali, que não foram para o cativeiro, ficaram com a cidade destruída, praticamente no meio dos escombros eles estavam morando, com muros destruídos, sem proteção, com certeza sem a presença de Deus, mas como Deus é misericordioso, ele colocou no coração de Neemias essa tristeza para que ele fosse lá edificar os muros e restaurar aquela cidade, pelo menos para ele ficar ali com dignidade. Porque fala aqui no versículo aqui, para ele não ser mais um opróbrio. No versículo 17, então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Ele se incluiu nessa miséria, apesar de ele estar no palácio, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. E ali ele foi. E por que a boa mão de Deus, que está escrito aqui, que a boa mão de Deus estava sobre ele? Por isso que ele alcançou graça diante do rei e da rainha, porque fala aqui que a rainha estava sentada ao lado do rei. E ele falou: o senhor pode me dar madeira? Ainda pediu. Me dá cartas para atravessar, com certeza, para ele poder passar em lugares perigosos, lugares que ele não poderia passar sem autorização do rei. E o rei deu cartas, o rei deu madeira, porque não tinha nem aonde ele ficar, porque é que ele pede, ó: me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa onde houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus. Quase todos os versículos fala: e o rei fez segundo a boa mão de Deus. Por quê? Porque a mão de Deus estava com ele, porque ele se justificou diante do rei. Por que o semblante dele estava triste? Eu não estou enfermo, mas a casa, o sepulcro dos meus pais, o lugar da habitação deles está destruída. E olha que era por desobediência, mas mesmo assim, o Senhor, o meu e o seu, Deus maravilhoso, misericordioso, instruiu Neemias, colocou no coração dele essa tristeza para ele ir lá edificar os muros. E esse Deus misericordioso, ele tem misericórdia de mim e de você, mesmo quando a gente acorda murmurando, ele vai nos dando oportunidade de nos arrepender a cada dia que nós levantamos. A gente está com a porta de trabalho aberta, está murmurando, está se alimentando, porque o Senhor está dando, porque ali eles estavam no meio dos escombros, mas com certeza ainda estava tendo que se alimentar. E a gente está se alimentando e está murmurando. A gente está no trabalho e está murmurando. A porta fecha, a gente está murmurando, mas você estava reclamando daquele trabalho. Então nós não devemos ser assim, nós temos que ser gratos todos os dias. Por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre mim e sobre você. O que nós passamos, o que nós vivemos, como esse povo estava vivendo ali, é por desobediência. Que Deus ele possa continuamente ter misericórdia de mim e de você, porque a gente não para de reclamar, não para de murmurar. Vestir verdadeiramente a camisa do Evangelho, levar o ID do Senhor. Se você tem um chamado, se você já está
dentro desse chamado do Senhor, no contexto de ser chamado pelo Senhor, faça o seu melhor. Parar de olhar para os problemas, para as adversidades, porque o nosso Deus já sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. Tudo que vai acontecer na nossa vida. Então a gente tem que ser grato todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E que Deus venha abençoar rica e grandemente a nossa vida por mais uma noite, por mais um dia, se Ele nos conceder. Ser grato a Ele por esse ano que nós estamos terminando, porque a segunda boa mão de Deus está sobre nós, porque muitos já foram embora, muitos desceram à sepultura, muitos não conseguiram vencer a pandemia, e nós estamos aqui, porque a boa mão de Deus está sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, abrindo porta, fechando aquele que Ele acha que é necessário. Que Deus venha abençoar tremendamente a nossa vida e nos dar vitória. Em nome de Jesus, que possamos ser gratos. Seja grato a Deus pela sua vida, pela sua saúde, por você poder andar sem depender das pessoas, por você ir e vir aonde você quiser, poder trabalhar. Porque infelizmente hoje em dia as pessoas acho que não querem nem receber a cura, porque não querem se for receber a cura vai perder um benefício, vai ter que trabalhar. E a melhor coisa na nossa vida do que trabalhar, poder trabalhar, ter o seu ganho, comprar o que você quiser, ajudar as pessoas, ajudar na obra. Muitos não querem mais esse milagre na vida que se chama, é o dom da vida de estar de pé todos os dias para ir para um trabalho, porque não querem obedecer, acha que está ganhando pouco. Isso é o Senhor que multiplica, é o Senhor que até isso fala aqui, ó. E quando o Sambalate e Tobias, eles zombaram dele, desprezaram ele, ele respondeu para ele: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vocês não têm parte, nem justiça, nem memória de Jerusalém. Vocês não vão ter parte com isso. É o Deus dos céus que vai nos fazer prosperar. É o Deus dos céus que nos faz prosperar, não importa o quanto ganhamos. Se formos obedientes, se formos fiéis a Ele, é Ele que nos faz prosperar. E assim ele conseguiu ficar ali, ó. Que rei que vai dar uma folga de 52 dias, porque foi o tempo que ele levou para edificar os muros. 52 dias. Ele ficou de folga ali, trabalhando e edificando esses muros. Então, seja grato ao Senhor. A palavra para esse final de ano, esse último mês que está se terminando, é gratidão. Seja grato. Amém? Em nome de Jesus.